Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, hoje iremos falar sobre o final dos tempos. E aqui em Mateus, capítulo 24, versículo 6 até o 14, está escrito: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, que haveria guerras e rumores de guerra. Nós já temos isso no mundo todo, mas ele fala que ainda não é o fim. Ele fala que se levantará nação contra nação, haverá fome, nós estamos vendo fome, peste, nós estamos vendo a peste, terremotos, nós estamos vendo terremotos, em vários lugares. Mas ele fala no versículo 8 que mais todas essas coisas são o princípio de dores. Eu acho muito interessante essa passagem, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, porque as pessoas podem falar, sempre teve guerras, sempre teve catástrofes naturais, sempre teve doenças, porém, principalmente em relação à fome, eu acho extremamente interessante, porque nós sabemos que por conta de toda essa peste que nós estamos passando agora, vai haver uma diminuição da produção de alimentos, né? E uma vai coisa ter interessante fome em muitos lugares, inclusive lugares ricos. É uma coisa interessante assim, que hoje a humanidade ela detém uma tecnologia que ela poderia abastecer o mundo inteiro com comida, mas não é isso que está acontecendo. Nós estamos vendo fome e vai ter mais fome, apesar de ter a tecnologia para produzir alimentos. Sim, mas agora que está acontecendo essa crise, não vai ter nem a tecnologia para fazer, porque as pessoas estão morrendo, as pessoas estão saindo da linha da produção, e especialmente na Europa já está sendo gerado uma grande preocupação. Vejam os irmãos que os países da Europa, em sua maioria, são extremamente ricos em relação ao resto do mundo, mas como eles não produzem o alimento, eles vão ficar completamente dependentes dos outros países de outros continentes, e eles estão prevendo que vai haver muito racionamento, muita privação. Então nós vemos aí mais um cumprimento da palavra do Senhor, além de tudo o que está acontecendo em relação a guerras e pestes e catástrofes naturais, porque estão numa dimensão muito maior do que se viu na história da humanidade. Sim, muitas catástrofes naturais, em certos lugares enchentes, em outros lugares seca, não tem chuva. Enfim, o clima está totalmente bagunçado agora no final dos tempos. Nós vemos também terremotos, toda hora tem uma notícia no jornal de terremoto, sem contar dos vulcões, né, que entram em erupção. Enfim, as catástrofes naturais, mais a fome, mais a peste. Nunca houve uma peste, não posso dizer nunca houve, mas faz muitas décadas, mais de século, que não há uma peste como essa atingindo toda a humanidade, desde o país mais rico até o país mais pobre. É uma coisa impressionante isso, né? Sim, e também se nós formos olhar as pestes
As grandes pestes que aconteceram foram principalmente numa época em que não havia uma situação de higiene adequada, a medicina era extremamente rudimentar, as pessoas não dispunham de nenhuma tecnologia, de nada. Então a gente pensava que a culpa seria disso tudo, do atraso, do atraso da civilização. Agora nós estamos numa civilização tão avançada e essa epidemia chega, essa pandemia chega na porta de todo mundo, não importa se é rico, se é pobre, acaba sendo afetado por isso. Então veja que Deus está nos sinalizando, aqui o Senhor Jesus falou, para nós olharmos que isso era o sinal, já do final dos tempos, mas ainda o princípio das dores. No versículo 9 está escrito: então vos-ão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão e serem odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O Senhor Jesus falou que seríamos odiados de todos por causa do seu nome. E continua dizendo: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. No versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós vemos aqui dois fatores. O fator externo, que é a perseguição, que nós já sofremos perseguição. No Brasil não tanto, nós somos odiados, sim, isso somos, mas como nós temos dito aqui, as pessoas que são fiéis, os cristãos fiéis, têm tido que pagar um preço alto muitas vezes, quando você não quer fazer um negócio sujo, quando você não quer se portar de uma forma indecente, de uma forma devassa, você já está pagando por um alto preço por ser cristão. Nós somos odiados por isso, nós somos considerados quadrados, nós somos considerados retrógrados, nós somos considerados rudimentares até, porque nós estamos nos apegando ao evangelho verdadeiro. Mas, além disso, também o que está acontecendo internamente. Uns aos outros se traindo, uns aos outros se odiando, e muitos falsos profetas que falam contra a palavra de Deus. Então veja, você que está na palavra do Senhor, que tem guardado a palavra da paciência, talvez até uma pessoa que se diz cristã pode te criticar, pode falar que o que você está fazendo é excesso de zelo, às vezes até religiosidade, as pessoas falam, mas quando nós sabemos que nós estamos no temor do Senhor, a Bíblia diz que a religião pura, e verdadeira é nós amarmos ao Senhor e também ajudarmos os nossos irmãos. E se nós estamos dentro dessa palavra, não tem nada de errado conosco. E nós temos que sofrer, na verdade, essa injustiça, essa consequência, porque isso é o cumprimento da palavra do Senhor. Sim, nós sabemos que o selo do falso profeta é a iniquidade. Então, dentro das próprias igrejas vão ter falsos profetas. E são pessoas que vivem na iniquidade e não combatem a iniquidade. São os falsos profetas. Mas também diz, no versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, muitas pessoas vão se escandalizar e vão esfriar na fé. A época da apostasia, de se esfriar na fé. De tanto ver coisas erradas, de tanto ver injustiça, muita gente vai deixar o seu coração se esfriar e desanimar. Mas o Senhor Jesus está nos avisando para nós não desanimarmos. Mesmo porque aqui no versículo 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sim. Tem que perseverar até o fim. Sim. Não existe meio salvo, tem que ir até o fim. Eu creio que a palavra de hoje é perseverança, paciência, É guardar a palavra do Senhor até as últimas consequências. Nós sabemos que a igreja de Filadélfia, o Senhor falou: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei
na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar todos os que habitam na terra. Então todos estamos passando luta, todos estamos passando tribulação, todos nós estamos passando e pagando um preço por isso. Mas nós temos que nos lembrar, e aqui nós estamos também com uma mensagem de esperança para os irmãos. Nós temos que nos lembrar que por mais que nós estejamos pagando um alto preço, o Senhor Jesus é que pagou o verdadeiro preço. Né? O que é um pouquinho de tribulação aqui, perto do que o Senhor Jesus passou por nós. Né? Se nós olharmos para o Senhor Jesus, não apenas na cruz do Calvário, mas toda a sua vida, muita tribulação, quanto problema que ele enfrentou, e porque ele nos ama tanto, ele nos ensinou, ele nos avisou que tudo isso ia acontecer. Sim, aqui no versículo 14 está escrito: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O fim é o arrebatamento. Tem duas coisas que vão acontecer antes do arrebatamento. Uma é a multiplicação da iniquidade, que nós já lemos, e o amor de muitos se esfriando, a fé de muitos se esfriando, ou seja, apostasia. E o último sinal é o evangelho do reino sendo pregado a toda criatura. Veja que ele não diz que as pessoas vão aceitar o evangelho, mas que elas vão ouvir o evangelho, e o evangelho está sendo ouvido no mundo todo agora, com as mídias sociais, com as redes sociais, com a comunicação que nós temos no planeta todo. É praticamente impossível alguma pessoa não ter ouvido ainda do Evangelho de Cristo. E aí a gente vê que o Senhor, mais uma vez, cumpre com a sua palavra. Né? Então, e nós temos a nossa parte a fazer também, porque aqui nesse sermão profético o Senhor fala, não é, sobre a parábola dos 10 talentos. Nós não vamos entrar nesse mérito hoje, mas nós temos uma parte a fazer também. Sim. Não é? Nós temos que pregar o evangelho, nós temos que ver o que Deus colocou na nossa mão. Mas eu não tenho dons. Você tem tempo, você tem... O que você tem? Você tem que oferecer ao Senhor, porque o diabo sabe que ele tem pouco tempo e ele trabalha incansavelmente. Nós muitas vezes estamos dormindo, estamos esperando as coisas melhorarem, as coisas não vão melhorar. Nós temos que nos fortalecer na palavra do Senhor e fazer a nossa parte. Eu sempre me lembro do nosso missionário falando, cada um tem que fazer ao Senhor aquilo que sabe fazer. O que você sabe fazer? Você sabe mandar uma mensagem para uma pessoa com a palavra do Senhor, você sabe socorrer alguém, você sabe ser voluntário na igreja, você dispõe de uma soma de dinheiro, você pode ajudar a igreja dessa forma. Como que você pode ajudar? Porque nesse momento do fim, o diabo quer que nós entremos em desunião. Né? Esse é um dos sinais. Uns aos outros se trairão, uns aos outros se desentenderão, e isso é dentro da igreja de Deus. Nós temos que nos unir para fazer a obra do Senhor. E agora eu gostaria de ler aqui em Mateus 25, versículo 1 em diante. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então a todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Está claro que essa passagem diz respeito ao arrebatamento, e está claro também que o azeite na lâmpada
é o Espírito Santo na vida do crente. O Senhor Jesus fala aqui no capítulo 24, versículo 34, na verdade. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Muita gente conhece esse último versículo, mas não sabe qual é o contexto, né? E o contexto é no sermão profético. Veja, o Senhor Jesus falando para nós olharmos os sinais. Ele fala também alguns versículos antes para nós olharmos onde está o cadáver, aí estão as águias, ou seja, olhar o sinal. Quais são os sinais? Nós estamos vivendo a normalidade? É óbvio que nós não estamos vivendo a normalidade. A pessoa mais cética do mundo não tem como ela dizer que nós estamos na normalidade, porque nós estamos vivendo uma anormalidade. E por que isso? Para nós vermos o sinal da vinda do Senhor e para nós nos prepararmos. Eu creio que o Senhor fala conosco agora, né, mãe, sobre a importância do Espírito Santo, porque nessa parábola que você leu, todas elas esperavam pelo noivo, todas elas eram cristãs. Aqui não se aplica às pessoas que não creem no Senhor Jesus, né? Quem não crê no Senhor Jesus não está esperando a volta de Jesus, mas quem acredita na palavra do Senhor, mas não se precaveu, não tomou cuidado, não tomou cautela pela palavra do Senhor e não se encheu do Espírito Santo. Sim, porque nós sabemos que quem vai levar a igreja até Jesus, a encontrar Jesus nos ares, é o Espírito Santo de Deus. Depois não vai ter mais Espírito Santo derramado aqui na terra. Sim, e o Espírito Santo é que nos ajuda nas nossas fraquezas, o Espírito Santo nos ajuda a orar. Está difícil, está cada vez mais difícil a gente conseguir orar. A gente não consegue se concentrar, né? Tem tanta coisa, tem tanta distração. Tem tanta luta, né? Tanta luta na hora da oração. O Espírito Santo te ajuda. Você está tão triste, tão cansado, tão desanimado, coração partido, mas o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. O Espírito Santo é que testifica conosco sobre o pecado, a justiça e o juízo, ou seja, ele que mostra para nós onde nós estamos errados. O Espírito Santo que sinaliza quando nós pecamos, porque ele se afasta de nós. Então o cristão que não tem o Espírito Santo não vai subir. E é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, ou seja, que nós somos salvos. Salvo sabe que é salvo, porque o Espírito Santo testifica com o espírito do salvo que ele é salvo. Sim, então o Senhor Jesus fala para nós termos uma reserva, ou seja, para nós comprarmos aquilo que é realmente necessário, ou seja, o Espírito Santo no reino espiritual, não é? Nós vamos investir no quê? Em buscar o Espírito Santo de Deus. É a coisa mais importante que nós podemos ter. Em primeiro lugar, ler a palavra do Senhor, mas juntamente pedir ao Espírito Santo, porque também o Espírito Santo, se não tivermos o Espírito Santo, não entendemos a palavra de Deus. Sim, e até na oração, porque o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes você não sabe nem orar, e o Espírito Santo está orando junto com você. Sim, então veja a necessidade de buscarmos o Espírito Santo. Você pode pensar, mas eu estou na minha casa, não tem problema. Você orando ao Senhor e pedindo ao Espírito Santo. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus falou, que assim como um pai não nega o pão para o seu filho, ele também não vai negar o Espírito Santo se nós pedirmos. Sim, e agora nós vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 57. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos. Dormir significa morrer, né? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita:
tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na hora do arrebatamento, num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, quem estiver aqui na terra na hora do arrebatamento e for salvo, ele vai ser transformado, porque esse corpo carnal não pode encontrar com Jesus lá no céu, nas nuvens, do jeito que nós somos, carne. Então será transformado num corpo espiritual incorruptível. Então os mortos em Cristo, salvos, ressuscitarão primeiro e logo em seguida nós seremos transformados e seremos arrebatados. Sim, então veja que mistério maravilhoso e que esperança maravilhosa que nós temos na presença do Senhor, enquanto nós estamos lutando aqui. Conforme eu disse, nós temos que ser essas 5 virgens, essas 5 pessoas separadas que esperam pelo Senhor e que têm o combustível espiritual, que é o azeite, que é o Espírito Santo, e vai ser o próprio Espírito Santo que vai nos levar para o Senhor. E aqueles que morreram antes, né, eles vão ser transformados, eles vão ser ressuscitados e nós vamos ser transformados num corpo imortal, num corpo celestial, um corpo que incorruptível, que não tem mais dor, não tem doença, não tem nada de ruim, né? A palavra do Senhor diz que naquele dia não vai ter clamor, nem dor, vai ter lágrima, não vai ter deficiência, não é? Eu sei que os irmãos estão passando por tantas lutas e tantas tribulações, mas nós temos que pensar isso. Esse nosso corpo tão limitado, você com certeza tem alguma limitação, né? Alguns têm uma limitação maior, outros têm uma limitação menor, mas nós sabemos, né? Cada dia mais, eu pego por mim mesma, cada dia menos eu enxergo, mas cada dia eu estou mais próxima do dia em que eu vou poder enxergar totalmente, porque eu vou ter outro corpo, né? E nós vamos ter outro corpo se nós permanecermos na presença do Senhor, seja através da morte ou seja através do arrebatamento. O cristão verdadeiro, aquele que está em contato com o Espírito Santo, ele vai ser levado a Deus. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, está escrito: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dormir, como eu disse, já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que essa palavra de consolo acerca dos que já dormem e que nós iremos reencontrar com eles, significa também que nós iremos reconhecê-los, porque não teria consolo nenhum nós reencontrarmos pessoas que nós não reconhecêssemos, porque tem gente que fala que lá na glória não vamos reconhecer ninguém, é uma bobagem, porque então não teria essa palavra de consolo. Se nós vamos ser consolados, é porque nós vamos reconhecer os nossos entes queridos. A minha interpretação é que nós não vamos ter memória ruim,
né? Porque a Bíblia diz que não vai ter dor, nem não vai ter rancor, não vai, né? Você não vai lembrar de alguma coisa que a pessoa fez contra você, mas você vai ter uma boa memória da pessoa. Dos salvos, né? Dos salvos, e você vai saber quem é aquela pessoa. Sim. Você que perdeu o seu pai, o seu cônjuge. Eu sei que tem tanta gente que está em luto agora, e é tão difícil esse momento. Nós estamos passando por isso e sentindo a dor dos nossos irmãos, mas você tem a certeza que se essa pessoa era uma pessoa salva, era uma pessoa que estava em contato com o Espírito Santo de Deus, conforme nós falamos aqui, que tinha azeite na sua lamparina, que estava esperando o Senhor, essa pessoa está muito melhor do que a gente, porque ela está esperando a ressurreição, né? Ela está descansando. E vai ressuscitar antes da gente ser arrebatado, né? E depois diz assim, no versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo se ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Coisa linda, né? Sim, então temos que nos alegrar, apesar da nossa luta, né? Sede pacientes na tribulação, perseverar em oração. É assim que o apóstolo São Paulo disse. Porque nós, como eu disse, nós a cada dia estamos mais próximos do Senhor. Você pode pensar, a cada dia eu estou mais velho, a cada dia eu estou mais fraco, a cada dia eu estou mais atribulado, a cada dia eu estou com menos dinheiro na conta. Tem um corinho, né, Maria Cláudia, que diz, cada dia mais, eu no meu Jesus confiarei, cada dia mais vou me aproximando do meu rei. Cada dia a menos aqui na terra é um dia que nós estamos mais perto do Senhor. Sim, então é um dia a menos de tribulação, é um dia tribulado, mas é um dia a menos de tribulação. Eu não sei se é pela morte, eu não sei se vai ser pelo arrebatamento, mas todos nós que esperamos no Senhor e que temos, novamente vou dizer, essa esperança do Espírito Santo, estamos guardando o contato com o Espírito Santo de Deus, lembrando que o Espírito Santo não tem parte com aquele que peca deliberadamente, né? O Espírito Santo se afasta daquele que ignora a palavra do Senhor. Então, que é o caso dessas 5 virgens que ficaram do lado de fora, batendo, Senhor, abre-nos. E o que o Senhor falou? Eu não sei quem são vocês. Né? Elas estavam prometidas para o Senhor, elas estavam esperando pelo Senhor. Que frustração terrível vai ser para tanta gente que acha que está na presença de Deus, mas não tem o Espírito Santo, não vive na presença do Senhor. Então, o apóstolo São Paulo fala para nós esperarmos o Senhor, que é só mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Então, vamos esperar no Senhor, vamos orar ao Senhor, busque o Espírito Santo, busque a direção do Espírito Santo, não fique triste quando você vir tudo isso acontecendo, dê graças a Deus, porque está acabando o nosso sofrimento, o sofrimento da Igreja do Senhor aqui na terra. Vamos orar e vamos pedir para o Senhor nos preparar a cada dia mais. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, ó Pai. Senhor, sabemos que os sinais dos tempos estão aí. Sabemos, Senhor, é um tempo de tanta luta, de tanta dor, de tanta injustiça, Senhor. Estamos com o nosso coração partido porque estamos vendo tanto sofrimento, meu Deus. Ó, Senhor, nesse momento, quantas pessoas que estão em luto, que estão pensando no seu parente, estão pensando no seu ente querido, pessoas que estão perdendo tudo, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor, agora. Oh, meu Deus, eu sei que os últimos serão os primeiros, Senhor. Ajuda essas pessoas, Senhor, nos ajuda a permanecermos como Tua igreja, meu Pai, Espírito Santo Consolador. Nos ajuda, nos ensina, que nós sejamos fiéis até a morte, que nós entremos, Senhor, para as bodas do Cordeiro. Abençoa essa vida agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém.